vinheta a gente fala sobre isso. Rodou. Começando então o nosso papo de BBB. Boa noite pra você que tá chegando agora aqui, ou pra você que vê a gente também pelo Spotify, que agora dá pra assistir a gente lá também. Nós estamos em todas as plataformas digitais. Estou aqui com o Guilherme Lima, o nosso comentarista de assuntos Big Brodísticos. Consultor especial para assuntos de Big Brother. Tá certo. Agora você pode usar essa expressão, né? Uhum. Antes era só o Paulo André do BBB 6, agora eu também tenho essa alcunha. A gente tem que providenciar uma tarja pra você, pra entrar assim, bem grande no GC. Uma arte, um negócio assim. Uma arte meio psicodélica, um negócio assim que te chame bastante atenção. Mas ó, como a gente começou aqui, como você viu, na verdade, no comecinho, essa foto da Kay Alves, do Gustavo e do Fred Nicásio. Por quê? Tá rolando uma polêmica dentro da casa, depois de um comentário da Kay Alves, né? Os brothers estavam conversando ali, que tinham visto, né, o Fred Nicásio parado na frente de uma das camas, e aí rolou, né, nas redes sociais um post levantado pela própria equipe do Fred Nicásio, que teria sido uma, qual que é a expressão, meu Deus? Intolerância religiosa, que teria rolado ali uma intolerância religiosa. Olhando bem aqui, cheguei a uma conclusão, inclusive eu vou pedir pra produção posicionar esse tweet aqui na nossa tela, pro pessoal de casa que não viu poder ver também, pra você ter uma noção do que a gente tá falando, ó. Esse post, bota no ar, produção, isso daí, ó. Esse vídeo que a gente consegue ver foi publicado pelas próprias redes sociais oficiais do Fred Nicásio, onde o pessoal ali diz, ó, abre aspas, ele tava parado fazendo os negócios dele. Mais uma vez, a religião do Fred sendo vista por algo ruim entre os participantes, a intolerância religiosa sendo nítida, até quando? Só que nesse vídeo a gente só vê os três brothers conversando e falando, né, que tinham visto ali o Fred Nicásio parado na frente da cama da Kay e do Gustavo, né, e eles tentando entender o motivo. Porém, eu não vi em nenhum momento eles falando sobre a religião do Fred Nicásio. E é aí que eu vou ter que opinar. Porque tudo que a equipe do Fred Nicásio tá fazendo nas redes sociais é justamente por ele ser taxado de vítima. É pra tentar de alguma forma vitimizar o Fred Nicásio. Inclusive você que tá assistindo, eu quero a sua opinião aqui no nosso chat. Daqui a pouquinho a gente vai ler, você pode comentar aqui do lado. Você acha que rolou uma intolerância religiosa? A gente não pode mostrar aqui, claro, o vídeo na íntegra por conta dos direitos autorais da Globo, mas basicamente eles estavam falando sobre isso. A Kay até fala, poxa, eu vou apertar o botão, porque isso é muito bizarro. Ela fica com medo, né, do fato do Fred estar ali na frente da cama dela e do cowboy, e ninguém sabe exatamente por quê. Mas em nenhum momento foi falado a respeito de intolerância religiosa. E é aí que a gente tem que ponderar também nos argumentos e nos comentários, porque tudo pra equipe do Fred Nicásio é pra taxar ele como vítima, sendo que lá dentro a vítima a gente vê que não é ele, né? Deixa o seu comentário aqui no nosso chat, daqui a pouquinho eu vou ler, e é importante até pra gente saber o que você tá pensando, né? Gui. Sim, é verdade, Dan. Eu acho que tem algumas coisas importantes, assim, né, nessa polêmica toda. Primeiro que essa conversa, assim, tem uma opinião um pouquinho diferente da sua, né, mas vamos por partes, né, porque aqui não é o programa da Márcia, nem o programa do Ratinho, né, vamos conversar, colocar, né, tudo, né, tintim por tintim. Uma coisa importante a se considerar é que a gente não tem essa cena, pelo menos a gente não viu nas redes sociais e nem nas câmeras, né, que o Globoplay fornece lá, né, no aplicativo, a gente não viu essa cena do Fred de pé na frente da cama da Kay e do Gustavo e depois da cama do Christian. E depois a cena dessa conversa que foi tweetada e que tá, né, no perfil do Fred Nicásio também, né, que a equipe dele colocou, a gente só vê essa conversa que acontece? Nós estamos no Brasil, um país que tem pouco acesso à educação mesmo, a conseguir interpretar as entrelinhas, né, como a gente pode dizer assim, e de certa forma
para bom entendedor, meia palavra basta. A partir do momento que a Kay diz que ela estava com medo e que ela ia apertar o botão para sair do programa por causa de uma suposta oração que o Fred estava fazendo, isso, né, meia palavra basta para a gente conseguir entender que realmente é um preconceito que, infelizmente, a maioria da população tem porque não tem acesso à informação. E que, assim, a mesma energia, a mesma quantidade de tempo que as pessoas gastam para atacar religiões de matriz africana, né? Inclusive, né, a religião que o Dr. Fred segue, as pessoas usam esse tempo para atacar essas religiões e não para aprender, para conhecer e para respeitar, porque o importante é ter respeito. Então, assim, eu considero que houve, sim, intolerância religiosa, tanto que o Fred não esconde a religião dele, que ele é do candomblé, e esses comentários que o Christian, que o Gustavo e que a Kay fizeram foram preconceituosos, sim. No entanto, isso não quer dizer que o Fred, ao longo do jogo, ele seja uma vítima. O Fred se posicionou desde o início do programa como uma... Não sei se um vilão, né? Mas com uma personalidade... Um anti-herói. Um anti-herói. Acho que seria uma boa adjetivo, um bom adjetivo. Uma boa classificação. Mas, assim, neste caso, ele sim foi vítima de intolerância religiosa. Mas ao longo do programa, não quer dizer que ele seja vítima o tempo inteiro. Ele, na verdade, fica de leve trás, é um pouco anti-herói, sim, um pouquinho vilão quando sente que pode manipular alguém, assim. Então, acho que a gente tem que colocar cada coisa em seu lugar. Nesse caso, eu acho que ele foi vítima, sim, mas isso não quer dizer que ao longo do programa a gente querer eliminar ele quando ele cair no paredão. Olha, eu eliminaria ele se ele caísse no paredão. Eu votaria pra ele sair, sim. Mas é por conta de tudo aquilo que ele já fez, né? Até a questão do quarto secreto, né? Onde ele foi pro quarto, voltou lá pra casa e não queria falar pros brothers, né? Ele ficava naquela de, é o meu jogo, não vou falar o que eu vi, mas eu vi tudo. Então, assim, se você viu tudo, como que você não vai falar o que você viu? E aí isso acabou gerando polêmica e muito ranço das pessoas, no entanto que ele é o mais votado, um dos mais votados em todos os últimos foi um dos mais votados em todos os últimos paredões, né? E além disso, a gente precisa, claro, entender o que aconteceu, né? O porquê que esse vídeo não foi exibido, o que aconteceu que esse vídeo não foi exibido, porque parece que chegaram a mostrar um trecho no pay-per-view, mas a Globo teria cortado, né, essa imagem. Por quê? O porquê que a Globo teria cortado essa imagem? O que aconteceu de fato? Ele estava só rezando? Ele estava na frente da cama dos dois, como eles dizem ali? Porque segundo disse o Gustavo, né, ele estaria parado na frente da cama dos dois. E é aquilo, né, gente? Acho que todo mundo teria medo de uma pessoa parada na frente da sua cama de madrugada, seja rezando ou não. É uma coisa que a gente fica meio assim, né? Eu acharia super estranho. Agora, nesse discurso isoladamente, eu não acho que teve uma interpretação ofensiva, uma intolerância religiosa. Até porque uma coisa que a gente precisa levar em consideração é que a Kay e o Gustavo, que são um casal bem tóxico, um casalzinho chato da bexiga, hein? Nossa, que casal chato. Eles falaram por uma coisa que o Christian... Eles opinaram por uma coisa que o Christian falou. Eles mesmos não viram. Então, acho que isso a gente tem que levar em consideração também. Nós temos chat, eu tô vendo aqui. Temos alguns chats aqui. Hoje eu tô com retorno. Boa, agora sim. E eu hoje... não. Hoje eu Deus. Que não tô com retorno. O que nós temos no chat? Então, a gente tem... Ali no começo, a gente tem o Pingo Bezerra falando fora Guimê. Então, o Guimê essa semana ainda não está, né, no paredão. A gente tem a Marlene Bonício, né, falando, dessa vez estou com o Fred. Ele levantou para tomar remédio e o Christian foi fofoqueiro. Concordo com a Marlene aqui, porque a gente também precisa lembrar, né, na verdade, a frase que o Christian colocou. Ele disse, fazendo os negócios dele.
para bom entendedor, meia palavra basta. Preconceito não é bem-vindo. Então eles foram preconceituosos. Sim, é importante a gente olhar nas entrelinhas esses comentários e ver que realmente o Fred, nessa situação, ele foi atacado, ele está sendo a vítima, nesta situação. Seguindo com os comentários, a Leda Domingues, o rapaz estava fazendo nada demais, essa Kay é confuseira, falsa demais, tem que ir embora. Olha, Leda, concordo com você também, porque a Kay, apesar dela ser daqui de Bauru, conterrânea, da minha cidade do Daniel, ela é muito barraqueira, muito encrenqueira também. Mas assim, movimenta o jogo, deixa ela mais um pouquinho. Deixa mais um pouquinho. Mas muito chata também, Só pra reforçar, antes da gente continuar, deixa o seu like, tá? O seu like é muito importante pra gente. Se você tá caindo aqui nessa live a primeira vez, deixa o seu joinha também, ativa o sininho e se inscreve no canal. Mais comentários, então! Deixa o like, se inscreve, vamos lá. Nilza Campos, eu acho uma palhaçada ela ter medo. Todos têm o direito de sentir o que quiser. Claro que tem que ter respeito por qualquer religião. Um pouquinho, né, parecido com o que o Daniel disse. Concordo também, né? Tipo, vamos supor, eu tô aqui com uma luz, vou fazer uma brincadeira aqui com vocês, rapidinho. Se o Daniel me permite, né? Claro! Porque uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Ó, vou apagar aqui minha iluminação. Se o Fred tivesse deitado, tivesse de pé na cama, com uma luz assim, olhando direto nos olhos deles, assim, bem vilão de filme da Disney, aí eu ficaria com medo. Agora o cara tava, vou voltar aqui a minha iluminação, normal, né? Agora, o cara tava de boa, ali, fazendo as preces dele, e as pessoas com medo assim do nada. É preconceito religioso, ao meu ver. Mas vamos seguir. Ana Cláudia dos Santos Silva, falaram sim que o Fred estava fazendo aquelas coisas, tem que assistir direitinho para não falar besteira. E aí ela trouxe aqui também um comentário, ó, falaram até que a produção colocou sal grosso e espada de São Jorge. Você tem essa informação aí, Dan? Olha, nós temos o vídeo aqui, nesse vídeo que nós mostramos, eles não falam a respeito disso, tá? É um recorte de 1 minuto e 19, e esse vídeo que a gente tá mostrando pra vocês, gente, é o recorte que a equipe do Fred Nicásio publicou nas redes sociais deles, tá? Daria pra colocar mais 1 minuto, até 2 aí de vídeo se eles quisessem, e esse foi o recorte que eles optaram por colocar, justamente por conta daquilo que eu falei no início, da equipe do Fred Nicásio está tentando fazer com que ele seja a vítima de absolutamente tudo lá dentro, quando a gente sabe, na verdade, que não é. É esse vídeo que a gente está analisando. Agora, o resto dele, a própria equipe do Fred não fez questão de publicar. A gente não tem como exibir o vídeo inteiro aqui para vocês, por conta dos direitos autorais do YouTube, mas a gente assistiu isso antes, obviamente, do programa começar, e eles não falam absolutamente nada a respeito disso. Então, é importante a gente ter essa análise também do tipo de persona que a equipe do Fred está querendo passar sobre ele nas redes sociais. E não é esse coitadinho todo que a gente está vendo que eles estão publicando diariamente no Twitter e no Instagram, não, tá? Se aconteceu, parece que houve, né, um trecho dessa imagem do Fred no quarto, porém o sinal foi cortado, né? Inclusive vários veículos noticiaram isso, que o sinal foi cortado para um outro ambiente da casa, ainda não disponibilizaram isso pra gente. Mas é importante a gente ter essa informação, tá? Nós estamos analisando aqui o vídeo que foi... Inclusive eu vou pedir pra produção posicionar de novo o tweet aqui, que é o tweet publicado pela rede oficial do Fred Nicásio no Twitter. Aí a gente tá vendo o trechinho, um vídeo de 1 minuto e 19, onde eles não falam absolutamente nada a respeito de religião. Falam apenas que o Fred estaria, né, em uma posição ali no quarto, né? Mas não entram em detalhes sobre isso, tá? Mais comentários, então, na tela para você de casa poder interagir com a gente no nosso chat. Quem mais? Temos a Denise Veloso. Pode pôr, produção. Cadê? Temos a Leone Maria. Temos a Célia Brunkel. Temos a Vovó Gi. Quem mais que nós temos? Ó, a Vovó Gi fez um comentário importante aqui, hein? Ela disse o seguinte: intolerância não pode, mas bater pode, vai entender. Falando a respeito daquela agressão, suposta agressão, né? Da Larissa
com o Fred do Desimpedidos, que o próprio Tadeu falou sobre isso no programa de ontem, né? Que não foi considerado uma agressão, mas que tava quase. Na minha opinião, em alguns momentos ali seria considerado uma agressão, e nós vimos muita gente ser expulsa por menos até, né? Sim, sim. Inclusive, até voltando um pouquinho nessa história da Larissa, né, e da agressão, teve um momento que parece que ela tentou dar meio que um tapa no Fred, mas a mão passou só, né, na frente, né, escorregou, mas ela também estava discutindo ali com a Marvila. E eu vi nas redes sociais, né, o pessoal falando, no Fred não foi, mas na Marvila ela foi mais enérgica e tal. E no programa de ontem, pelo menos eu não me lembro deles fazerem aquela lente de aumento, né, aquele VAR, né, na hora que a Larissa e a Marvila estão conversando ali por causa da briga do glacê. Então, do glacê não, né, da espuma de barbear. Então é uma coisa assim que o programa deixa passar. Então o que acontece? Vamos esperar o programa de hoje à noite para ver, com certeza o Tadeu vai repercutir esse assunto. Vamos ver, né, o que o pessoal vai dizer, como que a edição vai tratar desse assunto. E se o Fred também, né, vai ter a oportunidade de explicar por A mais B o que ele estava fazendo, o que todo mundo estava fazendo, entender que o que precisa permanecer, né, para o programa manter esse ritmo, né, com tranquilidade, uma competição justa, uma competição assim, mais tranquila do que nós vimos, né, na Fazenda no ano passado, né, que o programa continue, né, de um jeito mais tranquilo, com respeito, sendo jogado, né, mas sem polêmica, sem preconceito, sem confusão. É verdade. Só confusão por geleia, moela, essas... Tá virando quase a vida da Shakira, né, esse BBB, só confusãozinha besta, mas não só a respeito disso, tem uma notícia agora aqui que tem um pouco a ver com o que a gente fala, né, sobre preconceito, sobre intolerância, e é uma coisa muito preocupante que foi divulgada nas redes sociais pela mãe da Domitila. Ela fez uma denúncia ali nas redes sociais a respeito de ataques racistas que a Domitila vem sofrendo dentro do BBB, e ela disse, a Roberta Barros, que é a mãe da Domitila, disse, abre aspas, recebo carinho, mas muitas mensagens racistas também. Fiquei muito triste ao ler algumas, disse ela então, que disse que conheceu, né, passou a conhecer a maldade humana depois da filha dela entrar ali no Big Brother Brasil. Ela fala o seguinte, abre aspas, tem também mensagens racistas de ódio. Essas são muito tristes, eu evito ler, fiquei alguns dias muito triste. Quando ela torceu o pé, fiquei muito preocupada, mas sabia que ela estava bem. A cada dia aprendo um pouco mais sobre a cada dia aprendo um pouco mais sobre a maldade humana. Senti muito medo, pois tinha visto pessoas nas edições anteriores sendo julgadas e tendo suas vidas expostas. Essa parte é muito difícil, mas acredito que ela está sendo honesta, jogando limpo. Só que jogo é jogo, ela tem que se livrar dos padrões, e não é fácil, disse então a mãe da Domitila, que tá aí dentro do Big Brother Brasil. É muito complicado, mais um caso, né, de racismo que a gente é obrigado a noticiar aqui, infelizmente, e é importante a gente reforçar, gente, a internet não é terra sem lei não, viu? Que essas pessoas que são criminosas, que fazem esse tipo de comentário, paguem por isso na esfera judicial mesmo, tá? Porque programa de TV é uma coisa, entretenimento é uma coisa, você ter ranço de um participante, de uma participante, é uma coisa. Você pode não concordar com o jogo daquela pessoa e tá tudo bem. É um reality show. É normal a gente ter um favorito ou uma favorita. Agora, comentário racista, comentário preconceituoso, comentário homofóbico, comentário disso e daquilo, chega. Pelo amor de Deus, a gente tem que ter um pouco mais de empatia também. Agora, se você quer falar essas coisas pra alguém, vai lá na delegacia, fala isso na cara da polícia, que aí de lá você já não sai mesmo e assunto resolvido. É triste a gente ver uma mãe
tendo que ver esse tipo de comentário sendo feito para a própria filha, né? A filha que tá super sem saber do que tá acontecendo, sem saber desse tipo de ataque. E as pessoas da família que acabam sendo atacadas, que acabam servindo de escudo, né? Para que isso acabe por ali mesmo. Eu espero que a mãe do Domitila tome as devidas atitudes e vá atrás dos direitos dela, porque isso é criminoso. Olha, eu não tenho nada a acrescentar. Eu acho que crime é crime, tem que ser julgado, tem que ser penalizado. E, gente, é um programa de TV. Acabou daqui abril, maio. Essas pessoas, possivelmente, a gente nem vai saber mais delas. Se, claro, elas não fizerem jogadas memoráveis, coisas memoráveis no programa, já acabou. Vem aí outras coisas. E não vale a pena a gente gastar energia com comentários, com preconceito, cometendo crimes. Não é isso que a gente precisa, né, nessa temporada, né, de programa. É verdade. Então, assunto encerrado. A gente espera que esse assunto não esteja só encerrado aqui pra gente, mas pra família da Domitila também, que infelizmente é obrigada a ler esse tipo de comentário. Então, pra mãe da Domitila, que me fugiu o nome aqui, a Roberta Barros. Roberta Barros, nossa solidariedade aqui pra você. Nem consigo imaginar as coisas absurdas que você deve ter lido durante essa última semana, mas vai atrás sim disso, porque esse tipo de pessoa não merece passar impune, tá? Esse tipo de atitude, na verdade, não merece passar impune. A impunidade no nosso país ainda é tão grande, né? Mas se a gente não puder contar com a justiça, com quem que a gente vai contar, né? Mas vamos girando então, porque temos as porcentagens das enquetes dos emparedados. Ontem nós trouxemos aqui no nosso programa uma prévia das enquetes e hoje a gente já tem uma mudancinha ali, hein? Começando com a enquete de Splash UAU na tela pra vocês. Quem deve sair do BBB 23? Só lembrando que essa enquete, tem uma enquete aberta aqui na nossa aba de comunidade, você pode votar, até amanhã a gente vai repercutir aqui pra vocês, tá? Enquete de Splash, o eliminado, segundo os leitores de Splash UAU, seria o Ricardo, com 57,57% dos votos. Logo na sequência a gente vê o Fred do Desimpedidos, com 24,07% dos votos. E o Christian com 18,37% dos votos. E é aquilo, Gui, que eu comentei no nosso programa de ontem, que quanto mais a pessoa é perseguida dentro da casa, ela vai ganhando um certo favoritismo aqui fora, né? E a gente consegue ver que é mais ou menos isso que tá acontecendo com o Chris, né? Porque a minoria das pessoas quer que ele saia. É uma diferença, é uma porcentagem expressiva? É uma porcentagem expressiva. Mas são quase 5, 6% que ele tem ali, a menos do que o Fred, que é o segundo colocado, né? E aí é uma diferença muito grande. Sim, e olhando os números agora, né, de ontem para hoje, em comparação, a gente vê que o Ricardo, ele perdeu, né, ele diminuiu, né, na porcentagem, e esses votos, ao que parece, foram para o Fred Bocurroso, que é um pouco aquilo lá que a gente estava comentando ontem. Se você não estava aqui ontem, né, não pôde estar, procura aqui a nossa live que está gravada, tudo fica gravado, que o Fred, ele é um cara legal, gente boa, mas que ele não movimenta, assim, né, muito o jogo. Então, assim, pro programa, né, conseguir continuar com outras histórias, acho que no momento poderíamos, né, tirar o Fred, que não ia interferir nada, né, nas estratégias Sim. e tudo, e manter o Ricardo e o Fred. Mas, assim, fazendo um comparativo com o que nós vimos ontem e o que estamos vendo agora, Ricardo continua sendo o favorito para sair, o Fred subiu, né, um pouquinho, e o Chris ali, né, na lanterna, né, com 18,37. É verdade, é uma diferença bem expressiva, né? Segunda enquete que nós trazemos agora é de onde, produção? Do Natelinha. Enquete do Natelinha que mostra ali o Christian em segundo lugar. Em primeiro lugar, na verdade, e o Ricardo em segundo lugar. E agora a diferença do Fred é muito maior. O Fred só com 8,34%. O Ricardo em segundo lugar com 25,05%. E o Christian com quase 67%. É uma diferença grande. E tudo indica que
segundo os internautas do Na Telinha, que o Christian sairia. É aquele oposto, né? Porque enquanto uma enquete a gente mostra que o Ricardo seria eliminado e o Christian ficaria na lanterninha, na outra a gente mostra que o Ricardo tá em segundo lugar e que o Christian seria eliminado. Então, nada tá resolvido, né? Acho que muita coisa vai ser mudada, muitos votos vão ser acrescentados para alguém aí na noite de hoje, que hoje tem jogo da discórdia. Mas é aquilo que eu falei e repito. É a hora deles se salvarem. Ou o Christian ou o Ricardo. Eu acho que tá mais pro Ricardo do que pro Christian. Pro Ricardo sair, você diz, né? Isso, pro Ricardo sair. Sim. Não, é porque eu também considero que seja isso. E assim, você falou que eu ia comentar mesmo, né? Que hoje é um dia importante, que pode haver nessa virada de votos. Se o Christian souber argumentar, né, bem ali durante a dinâmica, se o Ricardo também souber dar bons argumentos, sim, tirar o alvo dele só do César e ver se tem alguma outra desavença ali na casa, eu acho que são coisas que podem alterar essa votação. E outra coisa também que eu estou me lembrando, que o que falam, né, muito, inclusive, né, pessoas que trabalham na produção do programa, é que no programa de terça-feira, durante a exibição, há também essa movimentação no placar, né, da eliminação. Sim. Com os VTs, com as torcidas fazendo mutirão. Então, assim, pelo que eu estou entendendo, né, que a gente viu aqui, primeiro do UOL e agora Na Telinha, não tem nada definido. Exatamente. Vamos esperar amanhã. Exatamente. Ver o que vai acontecer amanhã. Mas antes, a gente tem aqui, ó, o nosso tradicional Votalhado. Votalhado, que é uma plataforma que faz ali um apanhado, né, de todos os votos, tanto dos sites, do YouTube, do Telegram e várias outras plataformas. E eu pedi para nossa produção, Gui, separar aqui dos sites individualmente e um compilado. Vamos de compilado primeiro, ó. Aqui uma média, tá, dos sites, redes sociais, Twitter, YouTube e Telegram. A gente consegue ver aí que de 4, 2 eliminariam o Christian e 2 eliminariam o Ricardo. Na média total, o Ricardo sairia com 42,84% dos votos, uma média de 2 milhões de votos analisados. Mas é aí que a gente volta a falar aquilo que sempre comentamos aqui. Rede social é bolha, é muito bolha. Então, determinado influenciador ou determinada plataforma que faz uma enquete lá, é muito aquela bolha das pessoas que seguem aquilo que vão votar. E aí, verdade, eu pedi para nossa produção separar aqui a média dos sites, de todos os sites que fazem enquetes, para a gente poder analisar. E é aí que o dado fica um tanto quanto preocupante e curioso, na verdade. Na tela para vocês, ó, dos sites que tem votação, a gente consegue ver que em absolutamente todos, o Chris seria o eliminado, com uma porcentagem, ó, de quase 61% dos votos. São mais de 10, 11 sites analisados e em todas o Ricardo. Em todas o Ricardo seria o eliminado com 60,93% dos votos. E aí as enquetes dos sites a gente consegue confiar um pouco mais, né? É um pouco mais próximo àquilo que a gente vê votando no G-Show mesmo. Então, se for para bater o martelo segundo as principais enquetes, o Ricardo deve sair do BBB amanhã. Tem também, eu ia pedir para nossa produção trazer aqui rapidinho, a nossa enquete que você pode votar aqui na aba de comunidade. Na nossa enquete também tá dando Ricardo, 56% dos votos. Logo depois vem o Fred com 29% e o Chris fica com apenas 15%. Então, se a gente for bater o martelo e fazer uma aposta, eu acho que o Ricardo deixa o BBB 23 na noite de amanhã, hein? Vai ser agrotóxico. Vai ser agrotóxico. Nesse alface. O alface... Mas ele tá perdendo em todos os sites, né? Absolutamente todos. Então, a situação dele não tá muito boa, viu? Pessoal de casa, vocês podem votar ainda aqui na nossa aba de comunidade, quem vocês querem que continue, ou melhor, quem que você quer que saia, né? Tô muito na fazenda ainda, quem que você quer que saia do BBB. E nós temos chat, eu tô vendo que o pessoal tá conversando bastante, tá falando bastante aqui. Deixa eu ver.
Tá rolando até uma treta aqui no nosso chat, que o pessoal tá falando a respeito da confusão envolvendo o Fred e Nicásio, né? A Célia Brunkel comentou assim: será que só eu vejo o que o Nicásio faz? Prestem atenção nele. Não, Célia, eu também tô vendo umas coisas que o Fred tá fazendo ali. Ele tá pegando um pouco pesado em muita coisa que ele tá jogando. O jogo dele é um jogo meio pesado, na verdade, né? Quem mais? Fora a Cris, que, assim, Rodrigo. Ainda que seja um jogo pesado, sim, isso não isenta ele de sofrer violências. Exatamente. É importante a gente pensar nisso, assim. Mas, assim, é óbvio que, olhando, né, o jogo inteiro dele, o Fred não é um dos favoritos. É verdade, é verdade. Então é importante a gente olhar com clareza e com responsabilidade, né? É verdade, é verdade. A gente tem que entender que por mais que ele seja tóxico dentro do jogo, em algum momento, não acaba sendo isento de preconceito mesmo. E a gente sempre fala aqui no nosso programa, né? Nós somos contra qualquer tipo de preconceito e as pessoas precisam ser mais tolerantes também, tá? O pessoal tá comentando bastante aqui no nosso chat. Pra você que ainda tá aqui com a gente, já se inscreve no canal, deixa o seu joinha e ativa o sininho. Deixa o like aqui, poxa. É muito importante pra gente, tá certo? Amanhã eu tô de volta. O Gui tá super convidado aqui, mas parece que você não vem amanhã. Mas venha, Gui. A gente quer você aqui. Nossa, se eu achar a chave, né? Porque me prenderam aqui na empresa Papo de TV. Se eu achar a chave, não sei se eu volto. Mas se eu não achar, eu estarei aqui. Amanhã à noite eu estarei aqui pra gente comentar da eliminação possivelmente do Alface. Ó, tá gravado, hein? Não. Amanhã à noite estaremos, porque eu quero ver que a gente falou tanto de agrotóxico, né, de alimentos, frutas, verduras e legumes. Com certeza, né, pelo que a gente está vendo, né, o alface vai ser corroído pelo agrotóxico e vai deixar a casa amanhã. Então, amanhã estaremos aqui para falar sobre. Olha lá, hein? O Ita não tá vendo, hein? Depois. O Ita não tá vendo, Amanhã você tá de volta, então, pra gente fofocar muito aqui sobre a possível eliminação do Alface, tá? Gui, combinado. Mais uma vez, muito obrigado pela sua companhia aqui. Tô te esperando amanhã de volta ao vivaço, hein? Tá certo. Pra você de casa, obrigado pela sua companhia, obrigado pela sua audiência até agora. A gente volta amanhã a partir das 15 para 7 da noite. Lembrando que depois do BBB nós voltamos também para falar sobre a eliminação. Domingos e terça-feira tem live depois do BBB, tá? Um ótimo carnaval pra você. Descansa se você for sair ainda entre hoje e amanhã. Não dirige se você for beber, né? Muito juízo aí. A gente se encontra amanhã. Tô te esperando. Tchau!